Alô, ouvintes da UESB FM! Estamos iniciando agora a 10ª edição do programa Estúdio Popular. Estou aqui com meus amigos Luciano e Larice. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, galera. É uma alegria imensa estar aqui de volta. Alô, ô Xandó, já vou mandar alô, viu? Vou mandar assim, alô, vou mandar alô aí pra galera do Hospital de Base que vem sofrendo aí com essas empresas que não respeitam os trabalhadores, atrasando salário. A empresa nova aí que tá há 3 meses já começou a atrasar salário dos trabalhadores. Eita, o programa já chegou no alô, já foi porrada, né? Nada denúncia. Dúvida. Mas é isso aí, um alô pra turma aí do Hospital de Base, né, que faz um trabalho mesmo com todas as adversidades, continua mantendo firme o direito à saúde da população de Vitória da Conquista e região. Boa tarde, ouvintes. Como foi o final de semana de vocês? Como foi o final de semana de vocês, meninos? Oxente, essa Páscoa, minha amiguinha, ganhei 0 ovos de Páscoa. Já tá grandinho, já. Não, Luciano ganhou ovo de Páscoa, que eu sei. Não ganhei não, né? Mas quem sabe na próxima. E o bacalhau, comeu? Claro, evidente, né? Não podia deixar Semana de comer. Santa, enchendo uma barriguinha de vatapá. É isso aí. Desejo pra vocês uma semana muito boa. Um alô aí para o pessoal de Tapetinga, onde eu comi nas casas. Vixe, não e vamos tocar a luta, vamos tocar o programa. Rapaz, só tem menina aqui, viu? Só tem brincadeira. Eu vou mandar também o meu alô aqui, especial pra nossa amiga Juliana dos quiosques aqui da UESB. E recomendo pra você que está aqui na UESB de Vitória da Conquista, ouvindo o nosso programa, que na hora que tiver um intervalo na aula, você corre lá no quiosque e você pega um beijozinho de cenoura ao molho barbecue com queijo, que é chique saúde demais. E é vida. E nossa amiga Ju, sempre muito alegre, é um ouvinte fiel aqui do nosso programa. Essa nossa 10ª edição está com tudo. E nós vamos então para o nosso editorial. Que país é este, vendo o Brasil ser entregue pelas classes dominantes, incapaz de se fazer representar a um aventureiro que se sustenta na ocupação do Estado por meio das Forças Armadas no Poder Judiciário. Em Vitória da Conquista, o imbróglio do transporte público continua e parece não acabar. No dia 11 de abril, a Aviação Cidade Verde, empresa responsável pelo transporte público na cidade, anunciou a retirada de operação de 5 linhas, o que demonstra os efeitos da decisão política do governo municipal ao decretar a monopolização do transporte público nas mãos da iniciativa privada. Hoje, no Estúdio Popular, vamos discutir temas nacionais e aprofundar a discussão sobre a crise no transporte público na cidade, além de dialogarmos sobre a situação indígena e trazer muitas dicas culturais. Vem com a gente, Estúdio Popular, a voz da juventude, das trabalhadoras e dos trabalhadores nas ondas da UESB FM. Vem com a gente, vem com a gente. E vamos para que quadro, Luciano? Para que quadro? Roda, roda, roda mundo! O Xandó, tô roubando sua partezinha aqui, viu, no Roda Mundo. Os ouvintes aí que estão ouvindo a gente pela primeira vez, esse quadro Roda Mundo, quem fazia a chamada era eu, né? E aí, Luciano, ele ficava aqui sofejando, né? Ele ficava só simulando com a boca. A gente falou, vai, Luciano, você que chama. Aí agora ele assumiu o quadro Roda Mundo, já é a chamada dele. Já é ele, 100%. Mas esse quadro Roda Mundo é quando a gente vai trazer algumas notícias e algumas colocações do que vem acontecendo no Brasil, no mundo, enfim. E vamos falar então da França, onde aquelas pessoas chamadas de coletes amarelos fizeram o seu 22º ato, inclusive com um aumento de participação. No dia 13 de abril, cerca de 31 mil pessoas participaram do 22º ato dos coletes amarelos na França, segundo os dados do Ministério do Interior. O balanço oficial representa uma alta com relação ao fim de semana passado, quando pouco mais de 22 mil manifestantes foram às ruas, registrando o menor índice de adesão desde que o movimento começou em meados de novembro. Os organizadores, inclusive, contestam os números oficiais e reivindicam que existiam mais de 80 mil participantes. As manifestações do sábado, dia 13 de abril, realizadas em diferentes cidades do país, foram as primeiras desde a entrada em vigor de uma nova lei que impõe restrições aos protestos na França. As manifestações desse sábado aconteceram às vésperas do anúncio de medidas econômicas que deve ser feito pelo presidente francês Emmanuel Macron durante a semana.
O chefe do Estado prometeu apresentar uma resposta concreta às reivindicações dos coletes amarelos, movimento que começou após um projeto de aumento de preço de combustíveis, mas que logo se transformou em uma revolta popular contra a queda do poder aquisitivo. Bom, os coletes amarelos, né? Então a gente traz essa reportagem para inclusive demonstrar que existe mobilização da classe trabalhadora em todos os continentes. Aqui no Brasil nós já tivemos algumas manifestações, né? As organizações estão com a bandeira da defesa da Previdência Social, e a gente vai ter algumas manifestações por aqui também, não é isso, Lu? Sem dúvida, já estamos já nos organizando para dia 24 fazer mais um dia de contra a Previdência Social. Contra a reforma da Previdência. Contra a reforma da Previdência, claro, né? Contra essa reforma, que é uma reforma que vem tirar direito de trabalhadores e trabalhadoras. Então temos que mobilizar mesmo a população. Clarice, a juventude, os estudantes também participam desses movimentos? Também, Xandó, a gente, além de ter as nossas discussões, nossos fóruns, nos nossos seminários, nossos encontros, a gente também está nas ruas, sempre em todas as manifestações, em várias cidades do país. Por que a juventude está na rua, sendo que a questão da aposentadoria tem muito mais a ver com os velhos? Porque essa reforma da Previdência, ela vai atingir a gente diretamente, aumentando o nosso tempo de trabalho, nosso tempo de contribuição, principalmente para a gente que é mulher. Muito complicado. E se a juventude não... Que a gente que tem o vigor agora, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras estão ouvindo a gente, já passou muito tempo aí se entregando, vivendo o trabalho, vivendo toda a sua vida, né? E a gente que está com vigor agora para se entregar mesmo à luta, a gente vai fazer isso. A gente vai à luta, a gente vai à rua, a gente não pode deixar essa reforma passar. E vamos aí. Ê, menina retada, a mãe deve escutar em casa e falar, é um orgulho essa menina. É isso aí, os estudantes, enfim, a juventude também tem que se mobilizar em defesa da Previdência Social, porque essa reforma vai atingir a todo mundo. E falando em atingir, nós tivemos um decreto, que foi o decreto 9759/2019, foi um decreto do governo federal que ele extinguiu uma série de conselhos participativos e órgãos colegiados. Foi um decreto que foi publicado pelo presidente da República, o senhor Bolsonaro, justificativa que seria por uma ordem de economia administrativa e desburocratização. Vale lembrar que os órgãos colegiados são instâncias que elaboram, fiscalizam e decidem sobre determinadas políticas públicas. E esse modelo de participação colegiada, de democracia participativa, foi uma das conquistas da Constituição Federal de 1988 e o processo de redemocratização do Brasil. Essa extinção de forma genérica, inclusive sem detalhar quais seriam os órgãos que seriam atingidos, primeiro gera uma insegurança jurídica muito grande, porque não se sabe até o momento quais vão ser os órgãos, mas estima-se que até 700 órgãos colegiados podem ser atingidos. Dentre esses, o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, o Fórum Brasileiro de Mudança Climática, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, o Concidades, que é o Conselho das Cidades, entre tantos outros conselhos. Eu mesmo que sou conselheiro do Concidades Bahia, que é o Conselho das Cidades, que lá a gente discute tudo que é de bom para a população brasileira, desde o esgoto até o cara ter uma casa. Então, assim, nos tira esse direito de estar levando da nossa região as dificuldades que a nossa região tem, para que o nosso governador possa estar aplicando no seu governo tudo aquilo que é decidido no Concidade. Então, assim, esse nobre presidente aí, tirando esse direito da população, está em busca dos seus direitos, simplesmente dizer assim, ó, a lei da mordaça chegou e vocês vão ter que andar agora com a boquinha tudo tapada, não pode nem dizer que é bonito ou que é feio. Verdade. A turma da classe média, Luciano, veja, quem não usa posto de saúde, sabe? Quem não usa posto de saúde não sabe a importância do conselho. Porque quem tá lá, os nossos ouvintes aqui dos bairros periféricos, conhecem bem, sabem que existem os conselhos municipais, os conselhos locais de saúde. Isso, então, ali, no Conselho Local de Saúde, é onde a população vira e fala pro médico, ó, isso aqui tá acontecendo errado, leva, olha, isso aqui não tá tendo atendimento, vai para o Conselho Municipal de Saúde e leva as demandas, tal posto de saúde tá faltando água, tal posto de saúde tá faltando medicamento. Então essa política de conselhos, apesar das limitações, apesar das dificuldades, a gente não vai dizer que é uma política perfeita,
mas é um esforço do processo de democracia participativa e não só de democracia representativa. E a extinção desses conselhos demonstra justamente qual é a posição do governo com relação à participação. Realmente é algo que nos preocupa e que a população precisa chamar para si essa responsabilidade, porque senão perderemos mais essa grande conquista histórica. Seguindo aqui o nosso Roda Mundo, a gente tem uma reportagem especial sobre a terceirização. Foi Larissa que produziu? Eu, juntamente com o Luciano, a gente produziu essa reportagem aí sobre a terceirização. É isso aí, nosso amigo Luciano do Sindilimp, o Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza, e que também representa os terceirizados, foram lá fazer uma reportagem para trazer pra gente, da UESB-FM, o que os bastidores da terceirização, para a gente entender um pouquinho melhor esse instituto. A terceirização é a contratação de serviços por meio de empresa intermediária entre o tomador de serviços e a mão de obra, mediante um contrato de prestação de serviços. A relação de emprego se faz entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços e não diretamente com o contratante, o tomador destes. A contratante é sempre responsável subsidiária pelos pagamentos das verbas trabalhistas ao empregado do terceiro, caso a empresa intermediária não cumpra suas obrigações para com seu empregado. Isto significa que o trabalhador que teve seus direitos violados poderá pleitear na justiça os direitos não pagos também da empresa contratante, mesmo que esta já tenha pago rigorosamente em dia a empresa terceirizada. Por isso, a contratante deve fiscalizar a empresa terceirizada, de modo a se certificar de que está sendo efetuado o correto pagamento das verbas trabalhistas aos empregados terceirizados. A terceirização é uma tendência mundial irreversível e cada vez mais praticada em vários setores, não diferentemente na saúde, mas exige cuidados específicos na parte legal, trabalhista, previdenciária e tributária. Em Vitória da Conquista, temos como exemplo de terceirização na área da saúde as contratações feitas principalmente para higienização, lavanderia e recepção no hospital de base. E entrevistamos alguns trabalhadores e trabalhadoras que prestam estes serviços e apontam as dificuldades e os impactos gerados pelos desmontes dos direitos trabalhistas e previdenciários. Na terceirização, o que precisa mesmo melhorar é a questão salarial, porque a empresa não tem cumprido com os compromissos, isso não vem de agora, já vem de um bom tempo, e a gente tem tido muita perda, né, nesse tempo todo, de FGTS, todos esses compromissos que a empresa não tem honrado com a gente. Na verdade, é mais isso mesmo, a questão salarial. A terceirização ela precisa melhorar com relação à fiscalização, né? Sofremos constantes atrasos salariais e a fiscalização às vezes fica sempre recorrente à justiça, essas coisas. Então, acho que o órgão que contrata uma empresa terceirizada, ela precisa ter uma fiscalização mais eficaz para ver se a mesma está cumprindo com suas obrigações, né? Eu acho que uma das coisas que melhoraria muito para nós trabalhadores é essa situação da fiscalização. E como afirma Ayrton Brito, coordenador-geral do Sindilimp, e Nayana Santos, funcionária da parte de higienização, existe uma preocupação cotidiana, além da questão salarial, a saúde dos trabalhadores, pois são recorrentes os casos de acidentes no trabalho e não têm a devida assistência. Muita dificuldade, várias empresas que entram não respeitam o trabalhador. Agora mesmo recente nós tivemos duas empresas aí que estão hoje há 3 meses sem pagar os salários dos trabalhadores. Graças a Deus agora nós conseguimos que mudasse uma empresa agora, vai dar uma normalizada, mas temos a da lavanderia com dificuldade. Relativa em geral, os trabalhadores, a gente fica preocupado com a situação. Não temos uma assistência direta pelo hospital, que a gente deveria ter uma assistência mais efetiva, como acidentes biológicos no hospital, que acontece muito, eu já vim dentro do hospital fazendo muito trabalho, junto com o CIACH, para ver se a gente consegue diminuir esse tipo de acidentes. Assim, só vejo alguma dificuldade em relação a acidentes, né, que acontecem com alguns funcionários, com pérfuro, porque muitas das vezes alguns funcionários, né, acabam jogando em lixo, descartam os pérfuros em locais não apropriados e os funcionários acabam se machucando, né, tendo acidente. E para Humberto de Carvalho, o administrador do hospital, os serviços prestados pelos terceirizados têm cunho essencial.
É de extrema importância. Todos esses serviços que são prestados pelos terceirizados foram serviços que foram extintos quando os funcionários, na verdade os servidores, foram todos equiparados a auxiliar público, a auxiliar administrativo, né? Então, após essa equiparação, em que os servidores que tinham um nível médio passaram a ser auxiliares administrativos, o Estado passou a contratar serviços terceirizados, como condutor, recepção, né? Temos um contrato grande de recepcionistas, né? Temos também lavanderia, hoje terceirizado, higienização, que eram serviços executados por esses servidores que eram auxiliares administrativos. Hoje todos esses serviços são prestados por empresas terceirizadas, né? Por colaboradores dessas empresas terceirizadas, né? E eles prestam serviços essenciais, desde o atendimento do hospital até a execução de uma limpeza terminal, por exemplo. Uma reportagem de Luciano Souza, Larice Ribeiro e com apoio técnico de Marcelo Borges.